Muito bem, então, ele não concebe que uma pessoa possa ter conhecimento de alguma coisa se não estudou, não se dedicou para isso. Tá, mas acontece que existem determinadas situações que, por exemplo, uma pessoa aparece com um dom que ele aparentemente nunca estudou. Por exemplo, há uma semana atrás, eu estava assistindo um documentário na televisão em que uma mulher estava falando da filha dela. E que a filha dela, um dia a irmã dela trouxe um, um violão. A filha dela tem 7 anos de idade. 6, 7 anos. E, de repente, a menina nunca tinha visto um violão. Ela pegou esse violão e começou a tocar perfeitamente bem e cantar, sem nunca ter estudado. Ou seja, ele não explica por que isso acontece, não acredita que isso pode acontecer, porque ele não conhece nada da doutrina espírita. Ele é um grande cara, é filósofo, muito bom expositor, palestrante, mas tem algumas coisas que ele não conhece. Lógico, a gente não sabe tudo. E por conta disso, ele não admite. Eu acredito que se ele visse até uma situação dessa, ele não acreditava no que estava vendo. Mas ocorre. É? E no mundo já ocorreram, e até hoje ainda ocorre esse tipo de coisa. Crianças de poucos anos de idade, tocando piano, por exemplo, tocando violino, violão, e instrumentos os mais difíceis possíveis. Os instrumentos mais difíceis de aprender. As crianças, em tenra idade, tocando esses instrumentos, mostrando que ela deve ter aprendido de alguma forma, em algum lugar, em uma época qualquer. E aí a doutrina nos explica que aprenderam, com certeza, numa reencarnação anterior ou encarnações anteriores. 18. É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que os de outros. É verdade, né? A gente critica o defeito dos outros, às vezes a gente tem até esse defeito, e defeitos até piores, mas a gente critica. Não vê os nossos, mas os dos outros a gente vê inteiramente. Né? É impressionante como o ser humano é. Como seres humanos que somos, imperfeitos que somos, agimos dessa forma. É uma coisa interessantíssima. Diz o Evangelho: vedes a palha que está no olho do vosso próximo, não vedes a trave que está no vosso. Ou seja, pois é, né? Está só repetindo aquilo que está lá em cima. Que a gente olha o defeito do outro, não vê o nosso próprio defeito. Coisa que a gente deveria olhar e tentar trabalhar esse defeito a fim de que transformar em uma virtude correspondente. 19. Se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Bom, então aqui é o seguinte, a dica que ele está dando aqui para nós é que os médicos não conseguem perceber algumas outras coisas, é porque eles só veem a parte material. E que muitas das vezes aquele resultado que está no corpo material nada mais é do que resultado do que está no espírito. E como ele não trata o espírito, olha só, se ele não trata o espírito, os sintomas do corpo não vão desaparecer. Isso quer dizer também que tem moléstia do corpo que não tem nada a ver com o espírito, né? Mas algumas vezes, alguma enfermidade corporal tem a ver com algo do espírito, que reflete lá no corpo material. É o problema. Geralmente é, viu? Isso. Geralmente é. É o problema dos materialistas. Só veem uma parte material
sem ver o essencial. Aí sempre me lembro daquela frase do Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos. O principal é invisível. E o camarada está no secundário, vendo somente o secundário, sendo que o principal ele não vê, não pode enxergar, está invisível. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência, com o de mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. Então, olha só, ele está dizendo que existe uma relação extrema, estreita entre corpo e espírito. Lógico, uma relação estreita. E, às vezes, um influencia o outro e vice-versa. Né? Influencia o outro. Então, se a gente cuidar dos dois, a gente vai ter muito mais sucesso. A gente vai ter muito mais sucesso na cura, no tratamento, do que se cuidar apenas do aquele que é visível. Né? Aí fica mais complicado. 20. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Eita! O que ele está dizendo aqui é que nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e num planeta de provas e expiações, ele vai dizer isso aqui mais na frente para nós nesse livro. Ele vai dizer que no planeta de provas e expiações em que nós vivemos, o mal sobrepuja em muito o bem. Por isso é que desde a infância até a idade adulta, a gente pratica mais o mal do que o bem, por conta da nossa imperfeição e por conta também do planeta de provas e expiações. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante nos capítulos 3, 2, 3 e 4. Então, a gente vai encontrar essa explicação mais aprofundada nos capítulos 2, 3 e 4 deste livro. Então, olha só. No planeta Terra, só está uma parte da humanidade. É por isso que Emmanuel nos diz que existe mais gente desencarnado esperando para reencarnar do que encarnado. E é por isso também que o número de elementos da humanidade vai aumentando. Isso é que acontece. 11. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem, até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não os injuriemos. É assim que devemos proceder os espíritas com relação aos seus contraditores, de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como
no seu tempo. Poderia usar também. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Bom, esses dois caras, eles tinham conhecimento do mundo espiritual. Tinham conhecimento do mundo espiritual. Tanto é que Sócrates vivia dizendo que ele tinha um daimon. Esse daimon era uma voz que ele escutava que lhe orientava em determinadas ocasiões da sua vida. Olha só, Sócrates era um espírito extremamente evoluído, um grande filósofo. Ora, se ele é um camarada grande filósofo, logicamente, ele tinha muito conhecimento do plano material. E aí ele dizia que ele era assistido por uma voz que ele chamava de daimon, o seu demônio, que lhe ajudava em determinados momentos da vida. Imagina só, ele sabia que essa voz não era de uma pessoa encarnada. Lógico, essa voz vivia acompanhando ele por todo quanto era canto. Então ele sabia que era uma pessoa invisível, ou algo invisível que conversava com ele, demonstrando que existia coisas na matéria e coisas fora da matéria. Pessoas na matéria e pessoas fora da matéria. Ora, se Sócrates era um espírito elevado, imagina o seu orientador. Deveria ser bem mais evoluído do que ele. Por isso é que ele está dizendo aqui, Platão está dizendo que a gente deve se instruir. Isso significa dizer estudar. A gente tem que se dedicar ao estudo. A doutrina espírita sempre nos adverte. Estudar, estudar, estudar. Com o estudo, a gente consegue conciliar as coisas, consegue refletir e chegar a um denominador comum para que as coisas corram na mais perfeita tranquilidade. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. Olha só. Então, aqui, ó. Ou seja, foi ridicularizado por gente invejosa, que sabiam que Sócrates era maior do que eles, sabiam que Sócrates era mais inteligente do que ele, sabiam que os ensinamentos de Sócrates eram muito mais avançados do que o deles. E por conta disso, a inveja. E por conta da inveja, a perseguição. E por conta da perseguição, o assassinato de Sócrates. Bom, olha só. Capítulo 1. Nós vamos começar a partir da terça-feira, minhas amigas, começar a leitura propriamente dita do estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. A partir de terça, nós vamos começar o estudo propriamente dito. Então, eu gostaria de perguntar a Val e a Silvanilde se tem alguma coisa para acrescentar, alguma pergunta, comentar alguma coisa, para a gente poder encerrar por hoje. Eu aprendi muitas pérolas da verdade. E, assim, o que eu entendi é que as pessoas mudaram, o mundo mudou um pouco. Hoje nós temos mais informática, tudo é muito mais rápido, né, do que no tempo de Sócrates. Mas os problemas continuam os mesmos. Eles só botaram uma roupinha diferente, mas no fundo as pessoas íntegras, honestas,
elas continuam tendo o mesmo problema que Sócrates teve, porque quando fala uma verdade que bate de frente com outra, com outros que não veem a verdade, que não vivem aquela verdade, aquilo ali se torna um meio de uma possível perseguição. Perfeitamente. Então, mudou muita coisa, mas os problemas, assim, esses pontos, eles são os mesmos. Eles só estão com uma roupinha nova para disfarçar, mas eles estão ali guardadinhos. Quantas pessoas hoje que defendem a verdade também não são perseguidas, né? Com Assim, com certeza. ataque na mídia, na televisão, por todo lugar. Na Com certeza. família, nos vizinhos, na mídia, por todo lugar. Com certeza. E é estudar mesmo, como o senhor falou, é estudar e adquirir conhecimento, É, porque não tem saída, não. não tem outra saída. Agora, é, a ciência avançou muito, né? O avanço da ciência do século XIX para o XX foi absurdamente um salto terrível. Mas, no fundo, as pessoas continuam as mesmas, como você falou. Continuam as mesmas. As mesmas. O mesmo invejazinha, a mesma perseguiçãozinha. Quer ver uma coisa? Na Inquisição, na perseguição da Igreja Católica contra outras pessoas que pensavam diferente. Houve muita morte por conta disso. A igreja perseguiu muita gente. Todo mundo sabe disso. A igreja perseguiu muita gente foi Todo mundo. sacrificado, condenado, queimado, crucificado, enforcado, Queimados, vivos. presos, etc., queimados vivos, etc, etc, etc. Mas hoje, continua do mesmo jeito. Só que eles não podem fazer. Hoje eles não podem mandar matar, não podem. Eles usam outra arma. Isso, a outra arma que eles usam, a mídia. O que mais? A internet. O que mais? Os cultos. O trabalho que você. Quando a gente entra na internet, coloca lá no Google, a gente escreve assim, Espiritismo e dá Enter, a gente encontra dezenas de sites, centenas de sites falando sobre o Espiritismo, e uma grande parte desses sites é metendo a lenha, atacando o Espiritismo. Como eles não podem mandar matar, não podem mandar crucificar, enforcar, tocar fogo, aí a única forma de eles fazerem, atacarem, é dessa forma. E aí, fazer o quê? E Kardec disse que a gente tem cuidado, não se indispor com esse povo, porque não vai valer a pena a gente discutir com o pessoal que não vão conseguir entender o nosso pensamento de forma nenhuma. Por mais que a gente tenha lógica direitinho para mostrar para eles que está certo assim, que está errado daquele jeito, eles não vão conseguir entender, nem querem saber, porque para eles é outra coisa, eles querem outra coisa. Pois é. Muito bem. Silvanilde. Oi, tranquilo, Rubinho. Tranquilo, né? Tá. Então nós vamos fechar os nossos olhos para a gente encerrar aqui o nosso trabalho por hoje. Na terça-feira, a gente retoma para iniciar com Não Vim Destruir a Lei. Tá? Fechando os olhos. Senhor Jesus, nós agradecemos mais esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos pelo trabalho de estudo ter corrido na mais perfeita paz e agradecemos pela maravilha do estudo que foi hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós rogamos, Senhor, que tu nos assista e faça com que todo o tempo o nosso trabalho possa permanecer neste sintoma, neste nível, a fim de que a gente possa assimilar o mais rápido possível, o melhor possível desses ensinamentos para colocar em prática no nosso dia a dia. Rogamos também, Senhor, por último, também pelos companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje. Onde quer que eles estejam, que eles sejam assistidos, iluminados e jorrados sobre eles as essências salutares da saúde,
tanto do corpo quanto do espírito. Também, Senhor, te rogamos por aqueles companheiros da doutrina espírita, que são de outros grupos, mas que pediram, solicitaram preces e vibrações para suas almas, para o alívio das suas dores, tanto do corpo quanto do espírito. Onde quer que eles estejam, Senhor, eles também possam ser assistidos por ti ou pelos teus mensageiros, trabalhadores do bem. Que a saúde e a doença deles possam ser diferenciadas, que a doença possa ser afastada e que a saúde possa ser aumentada, meu caro Senhor. Também rogamos pelos nossos familiares, nossa casa, nosso lar, nossa família, Senhor, para que ela também se sinta harmonizada e feliz com o teu concurso e dos teus mensageiros. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para encerrar o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Meninas, até na sexta, que Deus abençoe a todos nós e a nossa família. Boa noite. Sim, senhor. Amém. Boa noite. Amém. Fiquem com Amém. Deus. Boa noite. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau. Tchau.